Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando vocês vão ver esse vídeo, né? É, eu tô gravando essa aula como a gente já havia combinado, né, para a turma de História do Direito. Nós tivemos alguns encontros, e em um desses encontros não houve a participação de ninguém. Parece que a maioria da classe tinha uma outra matéria, né, no mesmo horário, e aí me parece que era NPJ ou alguma coisa assim, e a gente não conseguiu fazer essa aula na data combinada. Para não perder e não atrasar o conteúdo, eu vou deixar esse vídeo gravado, tá? Com o final da matéria. Eu optei por deixar o final da matéria gravado, porque assim a gente conseguiria fazer a parte introdutória, fazer, né, passar todo o conteúdo, e aí aqueles detalhes, aquelas questões assim mais, né, singulares, enfim, a gente já deixava gravado, que não vai ter tanta, imagino eu que não vai, né, ter tanta dúvida, e também não vai cair tanto na prova. Então a prova vai ser no dia 12. Vou tentar disponibilizar esse vídeo no máximo até quarta-feira, para vocês, tá? Mas mesmo assim podem ficar tranquilos que o conteúdo dessa aula não vai cair na prova, não precisam ficar tão, né, preocupados com relação a isso. A gente já falou sobre alguns temas, né? Na verdade, a gente falou sobre todos. A gente começou a primeira aula falando sobre o direito na antiguidade, na Idade Média, né? A gente falou sobre os povos ágrafos, né? Como as primeiras leis escritas. Falamos sobre a Grécia, sobre aquela noção de cidadania, né? Onde começou. Nós falamos sobre o direito romano e a importância, né, do seu legado. Nós falamos sobre a Idade Média, aquele direito romano-germânico, né, onde houve aquela transação, e a Inglaterra, né, com o common law. Nós falamos também, já no segundo encontro, sobre a, o justnaturalismo, o liberalismo, né, a democracia, aquela noção de cidadania dos direitos civis, políticos, sociais. A gente comentou sobre cada um deles. No último encontro, a gente falou sobre o direito no Brasil. A gente começou explicando sobre a colonização portuguesa, começamos a falar sobre a construção do Estado Nacional, né, a evolução, né, desse Estado Nacional brasileiro. Começamos a falar sobre direito, trabalho, cidadania, porém, eu até peço desculpas para vocês, porque a aula foi interrompida, né? Nós estávamos no encontro, e como eu já tinha excedido o limite, né, da aula no dia, de tempo no Zoom, né, eu não estava conseguindo mandar novamente o convite para vocês, e aí eu estou pensando em começar de onde a gente parou, até porque a aula de hoje nós vamos falar sobre a Constituição de 1988 e vamos falar sobre algumas questões, alguns temas contemporâneos do direito. Seria a questão ambiental, questão de gênero, é, vamos falar sobre a questão da diversidade étnica e cultural, né, a população indígena. E então a gente vai começar fazendo aquele gancho com a aula passada, onde a gente estava falando, né, sobre como era o direito no Brasil. A gente vai terminar essa aula falando sobre a Constituição de 1988, e aí, terminar a aula passada, né, e começar essa daqui aproveitando o gancho na Constituição de 1988, e depois a gente vai falar sobre esses temas específicos que até a Constituição ampara, né? Tem alguns artigos que amparam. Na última aula, a gente viu, né, a colonização portuguesa, como aconteceu. A gente viu também a, as oligarquias, né? Nós vimos como se deu, né? Tanto a parte
do Brasil, né, colonizado como colônia, depois como monarquia, depois na sua independência, e a gente parou na ditadura, né? Nós falamos sobre a influência, né, que a ditadura, a influência, o que foi, assim, os grandes marcos da ditadura, né, no Brasil, como foi limitado o direito, né, dos brasileiros. E quando essa, essa ditadura já está no seu fim, né, a gente começa a ter um movimento pedindo as diretas já, ou seja, aquele voto direto novamente, né, a gente começa a ver que mesmo, né, o voto direto ele não aconteceu, então houve toda uma movimentação para as diretas já, e ao final, infelizmente, foi votado e não foi autorizado, né, não foi, foi o voto, a esquerda perdeu, e eles ainda indicaram um último presidente. Porém, esse presidente veio a falecer e o vice, que foi o primeiro civil, né, presidente civil após a ditadura, tomou posse. E ainda tomou posse nessa ideia de Brasil pós-ditadura ainda, né, sob a influência dessa ditadura. E aí a gente viu uma nova Constituição ser formada. Diante de tamanhas atrocidades realizadas, né, na ditadura, nós vimos uma Constituição que hoje nós dizemos que é uma Constituição cidadã, né, a nossa Constituição cidadã. Por quê? Porque ela trouxe muitos direitos que antes não existiam, né? A, a Constituição de 88, ela veio após um contexto histórico muito importante no Brasil e no mundo. Por quê? Nós tivemos a Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós tivemos onde o ser humano, ele testou os limites éticos, morais, né, em diversas situações. Exemplos, como eu falei, Primeira, Segunda Guerra Mundial, ditadura no Brasil, onde os direitos básicos de cada ser humano não foi respeitado e, né, a gente viu nessas aulas uma construção, né, Revolução Francesa, Revolução Industrial, nós vimos aí que cada passo da história foi agregando, foi somando um pouquinho dessa ideia de cidadão, desse conceito de cidadão, de direitos básicos, direitos fundamentais, né, essas garantias fundamentais, e quando chegou nesse determinado ponto, né, em que as pessoas foram privadas de sua liberdade de expressão, né, seu direito de ir e vir, a, a mídia, né, não tinha direito à liberdade de imprensa, enfim, nós somos limitados em um determinado momento da história, e para evitar que tudo isso acontecesse novamente, a Constituição de 88 ela veio protegendo muitos direitos, né? E a gente vai ver agora alguns pontos, né? Como eu falei, questão de gênero, cada questão assim dessas, a gente vai ver como a Constituição ela por mais que, né, ela teve muita influência na sua, né, quando foi feita a Constituição, houve muita influência, não somente positiva, né? A gente tem aí uma informação de que, por exemplo, 32% dos congressistas eram ligados a interesses industriais, né? E 3% eram profissionais de nível médio. Então, por exemplo, o partido, os interesses trabalhistas, ele só foi composto de 12%, né, do Congresso. Então, assim, num primeiro momento,
A bancada, ela conseguiu, os latifundiários, por exemplo, eles estavam presentes nessa organização, nessa nova Constituição. Então, os interesses, né, da- dos latifundiários foi protegido. Então, por mais que nós tenhamos uma Constituição mais humana em alguns termos, em outros nós também garantimos, né, os interesses dos mais ricos também, os interesses econômicos. Como isso aconteceu? A Constituição foi criticada num primeiro momento pela sua densidade, ou seja, eram muitos artigos, era uma Constituição, a gente vê aí, quando a gente compara com a Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, onde tem bem menos artigos, né? É, a Constituição, ela é bem detalhada, né? Ela abrange muitos temas. E aí, obviamente, aqueles temas que não eram interessantes à época, né? Ah, a gente precisa falar sobre tal assunto, mas nós não queremos falar sobre tal assunto, eles falavam o quê? É previsto, né? É autorizado, porém, com uma lei complementar, ou né, a lei vai dispor dos detalhes sobre aquele tema, enfim. E aquela lei nunca vinha, né? E, obviamente, com o tempo, a gente foi evoluindo e realmente começaram a existir essas leis, mas num primeiro momento a Constituição ela foi. Por quê tantos artigos? Justamente para garantir, porque a Constituição ela era a ferramenta mais importante, né? A lei maior parecia ser o lugar mais protegido para as conquistas democráticas, né? Então, assim, tudo que foi construído, tudo que foi conquistado após a ditadura, ou que queriam garantir, né, por conta da ditadura, justamente para que não voltasse uma ditadura, foi garantido onde? Na Constituição, porque o que é maior que uma Constituição num país, num Estado democrático de direito, para conseguir proteger alguns limites que não devem voltar a serem ultrapassados, né? O que que acontece? Nós vamos falar sobre alguns pontos, né? Por exemplo, com a questão de gênero, né? Nós sabemos que as mulheres, por exemplo, foram por muito tempo impedidas de votar e ser votada, né? Tivemos alguns direitos. Nós temos aí a Constituição, ela num primeiro momento ela protege, né? Ela traz aí o princípio da igualdade, é, da isonomia, né? Que pressupõe que as pessoas elas são colocadas em situações diferentes e que elas devem ser tratadas de forma desigual. Isso significa o quê? Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, né? Todo mundo já deve ter escutado essa frase, ou se não escutou, vai escutar muito ainda. O que que é isso? É aquela famosa foto que vocês já devem ter visto, né, em algum Instagram, algum Facebook da vida aí, é aquela foto dos três menininhos no estádio, e cada um com uma altura, e um, né, muito alto, consegue ver o jogo tranquilamente, né, tinha um murinho assim, ele consegue ver o jogo tranquilamente porque ele é maior que o muro, ele é mais alto que o muro. O outro, ele tá ali, ó, justo, né, se esforçando para conseguir ver. E o menor não consegue ver nada porque o muro é bem maior que ele. E aí eles têm três caixotinhos, né? Igualdade seria dar um caixotinho para cada criança. Só que aquele que já consegue ver a partida de futebol não precisa daquele caixote. E talvez aquele lá, né, o último, não consiga ver nem mesmo com um caixotinho, então ele precisa de dois. Então, o que que é tratar os desiguais na medida de suas desigualdades? Se essa pessoa não precisa de apoio, porque ela já faz tudo isso, então vamos apoiar o outro até que ele consiga fazer o que o outro consegue fazer. Ou seja, igualar as oportunidades. Então, mas eu não tenho isso. Mas eu nunca precisei. Nossa, que bom que você nunca precisou. Só que tem gente que precisa para fazer o mínimo, tem gente que precisa. O que você faz sozinho, tem gente que precisa de ajuda para fazer.
E aí, esse princípio da igualdade é justamente o quê? Tratar os iguais igualmente, os desiguais na medida de suas desigualdades. É o quê? Trazer esses desiguais para tentar igualar. E quando possível, obviamente, quando não é possível, alternativas e medidas para fazer da melhor forma possível. E isso fala muito, né, sobre qualquer situação, fala sobre alguma discapacidade, né, alguma deficiência física, ou qualquer pessoa que tenha uma necessidade, esse princípio ampara. E a Constituição, ela trouxe uma igualdade de gêneros, né, em dizer que a Constituição diz que o homem e a mulher são iguais. E isso, na prática, foi uma demora muito grande para ser conquistado. Por quê? Porque a mulher ela não tinha direito, como eu falei, a voto, ela não tinha direito a votar e ser votada. É, Aí, ok, ela vai, né, ter o direito a trabalhar, mas a mulher, ela não, mesmo a gente buscando uma igualdade, existem situações que nunca serão iguais para homens e mulheres. Exemplo disso, gravidez, gestação, né? A gente precisa do quê? Leis que protejam a mulher quando da sua gestação, ou seja, se ela está num período gestacional, como é que a gente espera, né, dessa mulher as mesmas atitudes ou a mesma produtividade que um homem daria, né? Então, para tratar essas desigualdades, é muito importante que, por exemplo, uma empresa pode muito bem preferir contratar um homem, porque o homem não vai tirar licença maternidade, porque o homem é mais forte ou vai produzir mais, enfim. Como garantir que a mulher ela vai ter os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, que vai ser igual em salários, né? Respeitando essa desigualdade. Então, por exemplo, tá, a mulher ela tem direito, né, a se afastar do trabalho quando da sua gestação, ou por risco, ou naquele finalzinho de gestação, início, ela tem aqueles meses, né, após dar à luz, e sem prejuízo do salário. Nossa, sem prejuízo do salário, ou seja, eu como empregador vou ter que continuar pagando, ou eu como empregador vou ter que continuar pagando né, tudo que é de direito ao meu funcionário, mesmo ele não estando aqui, mesmo ela não estando no ambiente de trabalho. Seria mais interessante o quê? Ah, então, peraí, então, quando a mulher se casa ou quando a mulher tem filhos, eu vou demitir, para eu não ter que pagar, né? Com a Constituição veio o quê? Veio a estabilidade, ou seja, sem prejuízo do emprego e sem prejuízo do salário. A mulher grávida ela não pode ser demitida naquele momento. Por quê? Justamente para proteger, justamente para que o empregador ele não procure um homem que vai dar menos trabalho ou que ele demita a mulher quando desse momento mais frágil, né? Para a mulher, ela vai precisar desse emprego justamente para criar esse filho. Então, como ignorar isso e como a Constituição pode proteger, né? É, então, a mulher, ela também tem esses detalhes que realmente a gente não pode ignorar, a gente não pode pensar que por mais que nós lutemos por igualdade de direitos, as coisas realmente vão ser exatamente iguais. Não, nós temos que tratar novamente os desiguais na medida de suas desigualdades, ou seja, ok, gerar uma vida normalmente é a mulher, obviamente nós temos é, várias espécies de família, né? Hoje em dia a gente nem usa mais esse termo direito de família, nós falamos direito das famílias, porque existem um leque muito, né, grande, um leque enorme de possibilidades. Você pode ter, né, uma família composta por dois pais, com uma barriga de aluguel, uma família composta, perdão. Existem várias possibilidades que hoje em dia o direito tem que abranger, ele tem que abrir esse leque e legislar sobre para dar essa garantia para cada cidadão. Por quê? Não é porque eu vivo o básico, o comum, o tradicional, que o outro vive. A experiência do outro não é igual à minha, e o direito ele vai ter que ele abrange quem? Todo mundo. O direito ampara quem? Todo mundo, né? Então,
o direito precisou se adaptar ao longo dos anos, né? E mudou a sua história, mudou o seu caminho e vai mudando constantemente esse percurso, né? Outra questão que é importantíssima de ser falado é a questão dos índios, né? Dos índios e dos silvícolas. Os silvícolas, eles são... É todo indivíduo que tem origem e ascendência, né? Indígena. Essas características étnicas e culturais, eles são distintos da sociedade nacional, né? O que acontece? A lei, a Constituição, ela também trouxe garantias, né, pro índio. Os indígenas, eles são cidadãos plenos e eles têm direito a benefícios sociais, previdenciários, né, do Estado brasileiro. E aí, os principais direitos, né, que os povos indígenas no Brasil têm é direito à terra, direito à comunicação, à autodeterminação, a consentimento, à educação, à cultura, à saúde. Está disposto no artigo 231, se eu não me engano, da Constituição. Eles têm reconhecidos, né, os direitos à organização social, costume, língua, crenças, tradições, tudo isso é garantido aos índios, né? Os direitos sobre as terras, como eu falei, que tradicionalmente ocupavam, e isso também compete à União demarcar, tá? Essa terra dos indígenas. Também compete à União proteger, fazer respeitar todos os seus bens, enfim. O que acontece? A gente esquece que antes de qualquer colonização, os indígenas eram o único povo que existia no Brasil. Então, imagina alguém entrar na sua casa, ocupar a sua casa e falar: olha só, você só vai ficar com esse quartinho aqui, porque agora o restante dessa casa, de 2, 3 andares que vocês têm, agora é meu. Agora eu vou fazer do meu jeito, vai ser a minha religião, vai ser a minha língua, vai ser tudo meu aqui, e vocês têm direito a esse quartinho. É isso que acontece com os indígenas, né? Então, assim, para evitar que essa riqueza cultural e histórica do Brasil se perca, né, nós temos que proteger, nós temos mecanismos, a própria Constituição traz esses mecanismos de proteção aos indígenas, e obviamente nós temos, né, as leis dos índios, né, nós temos algumas reservas, né, mais conhecidas, reservas indígenas, os povos Guarani, né, que, por exemplo, que é o mais conhecido. A terra, né, dos indígenas compõe cerca de 12%, né, do território nacional. Então, assim, eles estão espalhados, né, eles são localizados em todos os biomas, e eles são em maior concentração na Amazônia, legal, né, naquela parte. É, o que acontece? Existe uma... Não sei se tá, porque às vezes faz um barulho aqui, desculpa, gente. Existe uma luta muito grande
para defesa, né, dessas terras e dessa cultura. E, como eu falei, a Constituição, e existem, né, leis, o estatuto, enfim, que protege e ajuda, né, a legislar sobre o Estatuto, né, do Índio, é a Lei 6.001 de 73, onde reconhece, né, os direitos dos índios, enfim. Vocês podem dar uma lida também, aquilo que eu falei, não vai, né, cair na prova, mas é importante saber sobre, né? E aí, passando aqui para outro ponto, muito importante, na, na matéria, né, na nossa matéria de hoje, é a questão ambiental, né? Outro ponto que o ser humano ele começou nessa constante evolução, e obviamente a partir, né, dessa revolução industrial, o ser humano ele se tornou consciente, né, do que o planeta Terra tem a nos oferecer, né? E todas as matérias-primas, né, necessárias para a produção e a produção em massa, e nós começamos a aumentar o número de pessoas no planeta Terra, enfim. Isso só faz o quê? A máquina girar mais. Isso só faz com que a gente vai ter que produzir mais, né, para garantir a qualidade de vida e estabilidade que nós temos hoje. E com o tempo, isso gera consequências para a humanidade, para o próprio planeta Terra. Nós estamos aí, né? Aquecimento global, porque desmatamento, seca, queimadas, né? Enfim, tantos problemas que o homem gerou. Então, a, o próprio Estado se deu conta de que, se não fizermos nada, nós vamos perder a única casa que nós temos, né? Então, a própria Constituição Federal, no seu artigo 225, fala, né, que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. E aí ele impõe ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar para as presentes e futuras gerações, né? Ou seja, defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Em regra, o direito ambiental, ele trata, né, ele tenta, de várias formas, evitar maiores danos, né? Então, você tem aí algumas regras, vocês vão ver em direito ambiental, vocês vão ter uma matéria sobre isso. Então, vocês vão ver que, em determinados momentos, você precisa, você é condenado, né? Você precisa, caso haja uma, uma infração cometida, né, por parte ou de uma empresa, ou mesmo não, ou seja, uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, você precisa, é, você precisa ou reconstituir, ou seja, se você produziu, né, gerou algum dano, você precisa reparar esse dano, então, vai ter que plantar onde você desmatou, você vai, né, ou não, se não for possível, restaurar aquilo que foi danificado, aquilo que foi, aquele dano gerado, aquele dano que foi gerado, de preferência, sempre o direito ambiental ele vai tentar isso, ele vai tentar reestruturar, recompor e salvar aquilo que foi danificado, aquilo que foi, né, aquilo que sofreu esse dano. Então, queimou ou desmatou, vamos plantar. Aí, caso não seja possível, aí sim, você precisa pagar por aquele dano gerado.
Mas por que tudo isso? Justamente para evitar uma maior degradação do meio ambiente, né, uma maior perda para todos nós. Mas isso aí a gente vai ter vocês vão ter uma matéria sobre isso, né? Então vocês não fiquem preocupados, é só para dar um exemplo de que o meio ambiente hoje se tornou uma preocupação, né? A gente vê aí que com o tempo alguns direitos básicos foram, né, garantidos, a gente começou a trabalhar desde lá de trás com todo, né, como foi evoluindo, né, esse direito, não só no Brasil, mas no mundo, e como hoje nós já estamos atentos a questões, né, sociais, a questões ambientais, a essas questões que antes ninguém ia pensar, né? É, o Norberto, ele fala, né, que o problema grave, né, do nosso tempo com relação ao direito do homem não é mais fundamentar esse direito, mas sim proteger, ou seja, nós já sabemos o que é certo, o que é errado em muitas situações, nós já temos como fundamentos, né? O problema, o difícil vai ser o quê? Proteger, garantir que aquilo seja cumprido, né? Evitar que haja mais dano naquela, né, naquilo que já foi legislado, naquilo que já está na Constituição, que já está protegido, enfim. O que mais que a gente precisa falar? Ambiental, de gênero, população indígena, enfim, o que que acontece, né? A gente viu também, né, voltando à aula passada, com a colonização portuguesa, quando vieram os escravos da África, né? Nós vimos uma diversidade étnica gigantesca. E isso a gente tem essa impressão, né, de que foi. A gente fala hoje com tanto orgulho, o Brasil é um país é, é, tão diversificado, mas essa miscigenação, isso não aconteceu do dia para a noite, e isso não aconteceu naturalmente, né? Isso aconteceu por muita violência, isso aconteceu por uma mistura que não era natural, ou seja, pessoas vindas da África como escravos iam preferir mil vezes estar, né, ficar na África do que vir para cá. Mas vindo para cá, constituíram família, às vezes, né, por violações, tiveram filhos, e daí surgiu toda essa diversidade étnica, né? Nós temos os índios aqui, que aconteceu o mesmo, e mesmo assim eles mantiveram o quê? A cultura, né? Os índios têm uma cultura indígena riquíssima, principalmente no Nordeste. Os africanos trouxeram, né? Religião, trouxeram costumes que hoje incorporam a nossa sociedade, né? O nosso país. E quando a gente percebe que o Brasil é um país continental, de dimensões continentais, né? Ou seja, ele é um país tão grande que quando você vê em outros países, obviamente, né, por exemplo, Argentina, as pessoas que falam o espanhol em Buenos Aires, né, os portenhos, eles têm um sotaque diferente do restante da Argentina, mas em geral, principalmente em países, né, nos países menores, que são aqui na América do Sul, né, que falam espanhol, enfim, nós vemos que a diferença no sotaque dentro de cada país é mínima. Obviamente, né, de um país para o outro a gente tem essas diferenças, até mesmo, né, de gírias, né, enfim. Mas dentro do país é difícil você encontrar diferenças no sotaque. Agora, no Brasil, o sotaque é diferente do interior do Rio de Janeiro para o centro do Rio. O sotaque é diferente do centro de São Paulo, né, da São Paulo capital, para qualquer outra cidade.
em São Paulo, né? E mais ainda, essas diferenças são notadas quando a gente muda de região, né? Quando a gente vai norte, nordeste, a gente vê é uma infinidade, né, de diferenças culturais dentro de um próprio país, dentro de um único país, né? Então, assim, a gente vê aí, tem gente que fala, né? Eu tive uma experiência dessa, eu fazendo meu mestrado, eu faço meu mestrado com pessoas do Brasil inteiro e de fora também. E sentados, conversando, né? Gente do norte, nordeste, do sul, enfim. E aí um falando com o outro, me alcança isso, alcança é alguma coisa que está em cima, né? Alcança não é aqui do meu lado. E justamente quando falaram comigo era alguma coisa assim, que estava do meu lado. A gente percebe, né, nomes diferentes para um objeto só. No Brasil tem vários nomes, enfim. Essa diferença, né? Quando você não aceita o que é diferente, você tende a pensar que a sua forma de ver a vida, a sua forma de fazer as coisas é a correta. E não é. É só mais uma forma, né? Então a gente precisa o quê? Aceitar a diferença. Para você aceitar que o outro tem uma cultura diferente da sua, um sotaque diferente do seu, qualquer coisa diferente do seu, a gente não pode somente esperar o bom senso do outro. O Estado tem que garantir que o outro não se sinta constrangido, né? Que uma pessoa não se sinta melhor que a outra por uma diferença dessas. Então, essa diversidade, essa, né, diversidade étnica e cultural que nós temos no Brasil, devem ser garantidas pelo Estado, não somente por cada um de nós, né? Porque o bom senso do ser humano, alguns não têm, infelizmente, né? Queria que todo mundo tivesse noção e atuasse bem, porém, alguns não têm essa noção. Então, como é que a gente garante, né, esse direito a todo mundo, né, os direitos fundamentais, os direitos básicos a todos, fazendo valer, né, aquele mínimo, aquela garantia fundamental? Então, pessoal, o que que acontece? A gente fez um resumo, né, de tudo dos pontos mais importantes, de como se deu, né, essa evolução histórica, como o direito nasceu, como o direito se desenvolveu, os períodos onde ele mais se desenvolveu, onde ele mais ficou estagnado, onde ele regrediu. É, Falamos agora sobre pontos, né, questões atuais, questões mais contemporâneas do direito. E eu acho que a gente pode encerrar, né, por aqui e, novamente, falando sobre as questões, né, da prova. É, a prova ela não vai estar tão extensa, vai ter tempo, vai ser no horário da aula, então vocês vão ter que se conectar no horário da aula mesmo, tá? Tá no, tá no cronograma, dentro do portal, vocês vão ver o cronograma de atividades, onde tem toda a matéria, toda a bibliografia, os vídeos das nossas aulas estão disponíveis no portal, junto com esse aqui, que também vai ser o último. É, Vocês vão ter acesso, vocês já têm acesso a todo esse material, né? O conteúdo programático, as outras videoaulas, todas as outras videoaulas e, perdão, todos os outros vídeos das aulas gravadas, né, que nós fizemos. E então eu vou encerrar por aqui. Eu agradeço de coração a participação de cada um de vocês. Espero ter contribuído. Já deixei, né? Todas as aulas eu deixo o meu e-mail, mas eu vou repetir aqui, tá? É Thaís com H, Mota com um T só, ferreira.adv@gmail.com. Se vocês precisarem de qualquer coisa, estiverem com alguma dúvida, ou no conteúdo de hoje, ou no conteúdo das outras aulas, eu expliquei para vocês, né, que a gente usou dois livros básicos, né, que foi a Flávia Lages, né, e o Rodrigo Freitas Palma. Foram esses dois livros que eu mais usei para a aula de vocês, tá?
Não vai estar difícil, como eu falei, a prova, então acredito que vocês não vão ter nenhum problema, mas se tiver alguma dúvida, pode me mandar um e-mail, eu vou ver o e-mail com mais facilidade do que aqui no portal, porque aqui no portal eu entro somente alguns dias. Desejo uma boa sorte, tá? Tanto na prova, né, na matéria de vocês, na de História do Direito, quanto nessa caminhada que vocês, né, estão, é esse caminho que vocês estão trilhando. Espero revê-los. Foi um prazer, peço desculpas, né, caso eu tenha aí confundido a cabeça de vocês em algum momento, ou, né, aceito sugestões, se quiser falar, olha, Thaís, gostei mais dessa matéria, ou então, olha, não gostei que você fez isso, ou falou desse jeito, enfim, sintam-se à vontade, tá, para comentar, para me mandar um e-mail, me dar esse feedback aí. Agradeço a participação de vocês, e espero revê-los. Tá ok? Abraço, boa sorte. Tchauzinho.